reportagem. O ministro da Economia, Fernando Haddad, participou da cerimônia do programa Acredita, foi aqui em São Paulo, e ele disse que o programa deve ajudar o país. Já já a gente vai falar sobre esse assunto com a Nelly. Antes, eu quero trazer também uma manifestação do presidente da República, que nesse mesmo lançamento disse e comparou a situação que aconteceu aqui em São Paulo com aquela do Rio Grande do Sul, por conta dos estragos provocados pela chuva. Vocês acham que dá para colocar tudo isso no mesmo pacote, hein, Alan Gani? Não, acho que ele exagerou, né? É lógico que é muito grave o que aconteceu em São Paulo, a população foi penalizada, teve mortes, né? Mas não chegou na magnitude do Rio Grande do Sul. Acredito que foi uma fala mais populista, hiperbólica, mas não dá para comparar. Vamos ver um trecho do que disse o presidente da República? Vocês viram o apagão que está tendo em São Paulo. E ontem eu pedi para o Haddad, pedi para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa, eu quero saber quem é que vai dar a solução. Bom, viu, Piperno, com uma manifestação interessante aqui. Piperno, ele não faz a comparação em termos de estragos. Sim. A comparação que ele faz é de oferecer para a população aqui de São Paulo, que sofreu por conta do apagão, o mesmo que foi oferecido para o Rio Grande do Sul em termos de crédito, né? Para que essas pessoas tenham acesso a linhas de crédito melhores do que as disponíveis no mercado hoje. Como é que se avalia essa fala, o discurso e também o que está sendo proposto pelo presidente da República? Está perfeito o que você disse, né? Então, não faz uma correlação entre as duas tragédias, até porque a do Rio Grande do Sul é muito maior. Lógico. Mas o que eu não gostei, Evandro, assim, e veja, eu acho até que a iniciativa está correta. Mas o que eu me pergunto é por que a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo e até mesmo o governo federal não adotaram essas providências antes. E eu até, antes de começar o programa, eu enviei para a nossa Thais Brito, nossa chefe hoje aqui, 2 capas do jornal Folha de São Paulo, de 4 de novembro do ano passado e de 8 de novembro do ano passado, com a cobertura daqueles apagões daquele momento, e que foram muito piores do que esses, mas tiveram reações muito menores. Por quê? Aqueles foram mais graves e com mais mortes, inclusive. Morreram muitas pessoas aqui na cidade de São Paulo. 2 milhões de paulistanos chegaram a ficar sem energia elétrica por vários dias. Estou falando em 2 milhões. Agora foi de novo algo importante. Está aí, ó. São Paulo conta 6 mortes e 2 milhões, um dia após o temporal. Olha que pouca vergonha. Indecente isso. Então, tudo que se fala da Enel hoje, todas as punições com as quais os políticos acenam e tudo mais, isso deveria ter sido feito lá. Por que não foi feito lá se a tragédia lá foi muito pior do que a... Porque naquele momento não teve eleição. E é aí que eu jogo no mesmo pacote o prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio e o presidente Lula. Todos eles vociferando agora contra uma empresa picareta. É verdade. Quando eles atacam a empresa picareta, eles estão corretos. Agora, o que eu pergunto aos 3 é o seguinte: por que isso não foi feito em novembro, quando os estragos foram até muito maiores? Porque naquele momento não tinha eleição. O que você acha, Segré? Concordo. Por isso que eu gosto do Piperno. Ele é objetivo, não tem a ver com passar pano dependendo de ideologia, não. Está certíssimo o que o Piperno mencionou, concordo com ele. A fala do presidente parece ser um oportunismo eleitoral, mas eu acho que ele deveria se interessar por saber de quem foi a culpa, porque muito provavelmente tenha alguma participação na responsabilidade a agência reguladora, que não regulou, que não controlou. De qualquer forma, é uma situação que eu me pergunto, né? Tomando a mesma fala do Piperno, que eu concordo, 100%. Uma pessoa que ficou sem energia agora e eventualmente ficou sem energia em novembro do ano passado, ou até mais pessoas.
A pergunta é, e cadê o governo naquele momento? Cadê o discurso do presidente Lula? Cadê a enérgica oposição do governador, do prefeito também? E aí você vê como o eleitor é descartável. Quando ele é preciso, o candidato ou o governo lembra dele. Quando não está em posição eleitoral, ele é mais um cidadão que a opinião dele não me interessa porque ele não me muda nada. Não me muda, estou representando um político. Né? Não representa a capital de voto, né? Fala, seu Zé. O programa, ele veio tarde, né? É um programa de abertura de crédito para empresas, né? Para recuperar maquinário que queimou e tal. E é uma boa medida, porque muita gente foi prejudicada e os contratos com essas fornecedoras de energia são leoninos, né? São parciais, é só ver o lado da empresa e não restitui ao empresário o estrago, a comida que estragou, os equipamentos que queimaram e tal. Então, é um bom momento para se fazer isso. Por outro lado, essa história de não vou pensar em quem é o culpado. Tem sim que pensar quem é o culpado. Por outro lado, aqui, vizinho, o estado de Goiás convivia com a ANEEL. E era problema, isso aí. Problema, apagão direto, dificuldade, incompetência. Sabe o que o Ronaldo Caiado fez? Mandou embora e contratou outra empresa. Outra empresa que atende o estado de Goiás e melhorou. Então, isso deveria mesmo ter sido feito lá atrás. Obrigado, viu, Zé Maria Trindade? Já a gente conversa mais. Eu quero conversar, inclusive, sobre esse lance do programa Acredita, trazer outra camada dessa história, não relacionada ao que está sendo dito aí pelo presidente da República em relação à falta de energia elétrica aqui em São Paulo, mas sobre de que maneira que esse programa poderia ajudar o país. O André Anelli chega ao vivo e vai trazer essas informações para a gente agora. Lembrando a vocês que ainda nessa edição a gente vai trazer mais informações sobre a previsão de chuva para São Paulo a partir desta sexta, com possibilidade de vento forte, temporal, com chuva no sábado, tempo fechado no domingo, já mais atualizações. Mas agora vamos falar do programa Acredita aqui com o Anelli. Conta, Anelli. Pois é, Evandro, aproveitando que você estava falando da chuva, cai uma forte tempestade nesse momento aqui no Palácio do Planalto. Difícil de se ver, não é todo dia que a gente vê uma tempestade nessa intensidade, mas que nesse momento é muito bem-vinda aqui para Brasília, uma vez que, conforme a gente já vinha dizendo dos últimos dias, nós estávamos com mais de 160 dias de estiagem. Agora, em relação ao tema específico do projeto Acredita, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve hoje em São Paulo em um evento relacionado a essa iniciativa, evento intitulado Acredita no Seu Negócio, para reforçar então as alternativas de renegociação de dívidas e também de concessão de crédito a microempreendedores individuais especialmente. E foi nessa ocasião que o ministro Fernando Haddad acabou afirmando que, primeiro, a regulamentação da reforma tributária, que é aguardada para esse ano ainda e que o governo federal promete para esse ano ainda, segundo Haddad, vai conceder um aumento de pelo menos 0,5 ponto percentual no crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. E Haddad foi mais além, disse que o próprio projeto Acredita, que teve esse evento alusivo no dia de hoje em São Paulo, também deve contribuir para, nas palavras dele, crescer alguma coisa também no PIB, o Produto Interno Brasileiro. Essas declarações, então, a gente vê agora um trecho justamente nesse evento que foi realizado mais cedo em São Paulo. O que nós estamos plantando hoje vai gerar resultados extraordinários para a nossa economia. A reforma tributária, o presidente Alckmin sabe, ela vai aumentar em pelo menos 0,5% o nosso crescimento anual. Se o Brasil hoje vai crescer 2,5%, 3%, põe mais meio em cima por conta da reforma tributária. A questão do crédito é outra coisa que vai colocar mais um tijolinho no nosso PIB potencial. Ao invés de nós crescermos 3%, nós vamos botar mais um pouquinho. Porque o crédito, como a educação, como a infraestrutura, ela é o caminho de emancipação das pessoas.
Lembrando que em setembro, depois de o IBGE ter revelado o crescimento do Brasil no último trimestre, o PIB do Brasil no último trimestre, o próprio governo federal acabou refazendo a previsão, então, para o Produto Interno Bruto acumulado deste ano de 2024. A revisão saiu de 2,5% para 3,2%, ou seja, superando inclusive até mesmo as expectativas mais otimistas do mercado financeiro. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que uma nova revisão para cima pode ser feita diante dos resultados da economia esse momento aqui no país. Evandro. Muito obrigado, Anelli. Bom trabalho para você aí em Brasília.